Oi, gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa fraternal, nossa casa de oração, né? Pedimos para que quem não desligou o celular, por favor, coloque em modo silencioso, né? Manter sempre o silêncio para quando a gente adentra essa casa de oração, permanecer em estado de prece, né? Que auxilia na parte do nosso tratamento. A espiritualidade que aqui trabalha já chegou muito tempo antes da gente, né? Preparando esse ambiente e tal. Pedimos para que os amigos também que nos acompanham em casa possam também divulgar os trabalhos que desenvolvemos aqui na nossa casa, né? Onde a gente divulga a doutrina espírita, o Evangelho à luz da doutrina espírita. E isso tem um efeito muito benéfico, né? Para que a gente tenha o melhor enfrentamento, né? Dos nossos desafios pessoais, né? Então, por favor, venham à nossa casa, convidem amigos e familiares para que também venham aqui, tá bom? Eu vou pedir licença para ler uma psicografia lida aqui na nossa casa. Peço a atenção de todos. O título é Tudo se Acerta. Há muito estão os irmãos envolvidos em centelhas de luzes. O caminho do amor é a salvação trazida por Cristo. Outrora em trevas, arrastavam-se, envolvidos em espessos nevoeiros de imperfeições. A evolução avança e mudamos nossas disposições íntimas, pontos de vistas, objetivos. E, ao olharmos atrás, estranhamos as más resoluções tomadas por nós mesmos, porque tudo muda e nós também mudamos. Nada resta imóvel, nem estagnado. Por isso, o otimismo é promissor. O sentimento de progressão individual é instigante e desperta a confiança em um futuro mais ávido de alegrias. A recompensa é fruto do esforço e do trabalho. Nenhuma aventura é derramada pelo Pai sem mérito, e as conquistas são indeléveis tesouros da alma. Nada de desesperança. A humanidade progride. Otimismo para ver as coisas boas e belas da vida. Dilatemos nossa visão para perceber todos os incrementos e avanços que o homem da terra alcançou. Tudo se acerta. Mesmo o que parece fora de controle, está sob o comando de Deus. Façamos a nossa parte e o Pai cuida de todos os demais. O que importa é a própria atitude, a própria ação, o próprio pensamento, a própria semeadura. Ademais, a cada um segundo as suas obras. Fiquem na paz do Mestre. Essa mensagem foi recebida pela nossa querida Elaine no dia 15/8 desse ano. Eu vou pedir licença agora para fazer uma rápida oração e peço para que todos, por favor, me acompanhem, elevando os seus pensamentos a Deus, a Jesus. Senhor Jesus, eu e meus irmãos, espiritualmente ajoelhados diante de Ti, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo, Te agradecer por esse momento, onde nos reunimos com o objetivo de aprender para melhor servi-lo. Abençoe nosso propósito, Senhor. Nos envolva com a Tua paz. E que assim seja, Senhor, com a graça de Deus. Hoje nós vamos ter a companhia da nossa oradora Nislene, né? Por favor, com a palavra. Boa noite. É com imenso prazer que a gente retoma aqui para conversarmos mais um pouquinho. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o lar, sobre a família.
é essa proposta que eu trouxe para nós estudarmos, para nós refletirmos um pouquinho. E Jesus, então, ele estava na casa de Pedro e ele tomou os sagrados escritos e ele inicia a conversa com Simão. E diz assim: que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Aí o apóstolo pensou e respondeu: mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o que pretende? E ele disse sem vacilar: lavrará a madeira, o serrote, o martelo. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e disse: assim também é o lar diante do mundo. Se um negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a qual nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então Jesus nos faz esse paralelo para nos mostrar que tudo começa na nossa casa, tudo começa na nossa família. Porque a nossa família é a união de almas em processo de evolução e aperfeiçoamento. Por isso que nós viemos numa casa, numa família, e cada reencarnação, então, é uma oportunidade do espírito. E ele recomeça, às vezes, numa família que vai lhe dar apoio, sustentação. Ou, às vezes, vai vir numa família que é dilacerada pelo conflito. Aí existem essas duas coisas. Mas aí tudo também é para a nossa evolução. Na família, quando a gente vem, quando a gente reencarna, é ali que vai começar o nosso aprendizado, quis dizer. Ali que a gente vai aprender, que a gente vai caminhar, que a gente vai sofrer. E renascer, então, numa família equilibrada, é uma bênção que muitos não sabem valorizar. Porque quando nós temos esse presente de nascer numa família estruturada, nós conseguimos nos apoiar uns aos outros. Mesmo quando não, mas nós temos essa oportunidade. E aí, então, os laços de sangue não são necessariamente os laços espirituais. Porque a gente pode pensar assim, né? Mas às vezes eu moro numa família que não são aqueles que me deram a vida. Mas aí existe esses laços que nos unem. Os espíritos que reencarnam numa mesma família, às vezes até os parentes próximos, são espíritos afins e unidos, então, por relações anteriores, que já viveram e que estão numa afeição durante essa vida, nessa passagem. Mas também pode ocorrer que existem espíritos que estejam completamente estranhos uns aos outros ali naquela casa, dividindo aquela casa, mas por prova que precisam vir para estar ali. Então, os verdadeiros laços de famílias, portanto, não são esses consanguíneos, mas os da simpatia, da comunhão. E aí nós vemos no Evangelho que existem dois tipos de família, pelos laços espirituais e pelos laços corporais. E a nossa família
como eu disse, é uma oportunidade que nós temos de reparar erros e confiar e evoluir. E então o Pai Celeste nos dá essa oportunidade para que um dia nós possamos então ser espíritos puros, porque nós vamos trabalhando as nossas imperfeições juntos aos outros. E a família, então, ela é um dos pilares para toda a sociedade. É onde tem toda a base. E eu trouxe, então, alguns exemplos que nós achamos na Bíblia para mostrar que sempre teve essa relação de família e o quanto isso é importante. E às vezes nós lemos esses textos, nós não entendemos o quão importante é isso. E aí eu trouxe então a personagem de Miriam. Miriam era aquela irmã mais velha de Moisés. E o que acontece? Todos acredito que sabem dessa história. E quando Moisés era bebê, ele foi tirado da sua família e foi colocado naquele rio. E a Miriam é aquela que trabalhava na casa de Moisés, e ela oferece então a mulher hebreia para cuidar daquele bebê, que na verdade era a mãe deles. E a mãe de Moisés cria Moisés. E mais tarde também, Miriam aparece na vida de Moisés novamente, nos textos bíblicos, quando ele está liderando a fuga para o Egito. Então, Miriam é uma daquelas pessoas que está ao lado dele. Ela era conhecida como uma profetisa, e ela ajudou aquelas mulheres, ela liderava aquelas mulheres quando eles foram atravessar o Mar Vermelho. E Miriam, uma certa vez, ela critica o irmão Moisés. E ali no texto diz que Deus a puniu com uma doença de pele. E Moisés, ele intercede por ela e ela é curada. Por que eu trouxe essa história da Miriam? Para a gente ver a importância que uma pessoa pode, da família, dar para outra. A importância da união. A importância de estarmos juntos com aqueles que estamos nessa vida reencarnados. José também foi uma personagem que ele ajudou os irmãos. Ele foi vendido por eles, porque eles eram invejosos, e anos mais tarde, quando existe aquela fome, eles voltam, eles vêm até ele, eles pedem ajuda. E José perdoa todos eles e os ajudam a sobreviver durante a fome. E também tem outra personagem importante que eu trouxe para a gente pensar também, que foi Esther. Porque Esther também ajudou o povo dela, ela ajudou o tio dela, porque houve um desentendimento ali quando ela era rainha, e ela se coloca correndo risco para falar com o rei, porque não poderia naquela época se dirigir a ele, mas ela vai e ela aconselha o rei, e ela consegue então que o tio dela fosse salvo também. E pela coragem que ela teve, ela ajudou. Então, esses são personagens de pessoas que ajudaram pessoas da sua família. E o quanto é importante isso para nós. Às vezes, quando a gente fala de família, a gente pensa, se a pessoa é casada, ela pensa só os filhos, o cônjuge. Mas nós temos esse relacionamento com todos aqueles que nós viemos reencarnados, com todas aquelas pessoas que estavam com a gente, desde o princípio. E Jesus também, ele teve uma base fundamental na sua família, para ser quem ele era também, na sua missão que ele tinha. Os avós dele, que era Ana e Joaquim, os pais de Maria, criaram ela com respeito, com fé, com devoção. Eles trouxeram uma base para que ela, quando tivesse a família dela, também pudesse levar esses valores para a família dela. E Maria, sim, ela foi esse exemplo de mãe, de humanidade que nós temos até hoje, que nós rogamos a Maria a sua proteção, o seu amor. Ela recebeu esses valores também de seus pais,
Por quê? Porque ela teve um lar baseado no amor e na fé. Essa família unida e amorosa foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento de Jesus como líder que ele foi. E eles ajudaram ele nessa importância da fé, do amor, da caridade. E aí Jesus, ele não casou, ele não teve a família dele ali. Mas o que ele trouxe? Esses valores para os apóstolos. Ele vivia com eles como se fossem irmãos. Ele tratava eles como irmãos. Aquele amor que ele tinha por todos, aquele cuidado que ele tinha. Ele compartilhava de alegrias, ele compartilhava de tristeza. Ele estava com eles. A relação que eles tinham com o outro era de profundo e verdadeiro. E ele chamava aqueles apóstolos de amigos, de irmãos. E ele mostrava que ele tinha realmente um elo com eles. E Jesus ensina a todos a respeitar a sua família quando ele disse em São Mateus, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, que ele disse: honra teu pai e tua mãe. Então Jesus trazia isso para a sua vivência, ele trazia isso para as suas histórias. E infelizmente, hoje nós não vemos muito isso acontecendo. Nós vemos que não existe tanto esse respeito, esse amor. Está se perdendo esse respeito, esse honrar o pai e mãe. E nós podemos acreditar que seja talvez por mudanças culturais, por estresse, por pressão desse mundo moderno, está se perdendo um pouco isso. Mas é importante lembrarmos desse respeito, desse honrar o pai e mãe, de trabalhar para fortalecer esses vínculos. E é importante, então, a educação que nós damos para os nossos pequenos. E nós temos a oportunidade de mostrar para eles, através da educação, que nós podemos transformar esses espíritos que estão vindo. E as igrejas, as escolas, os centros têm uma oportunidade importantíssima de ratificar esses valores. E por isso, então, é importante até mandarmos as crianças para a evangelização infantil. Porque quando nós trazemos elas, nós damos a oportunidade para elas de aprender um pouco mais sobre o amor, sobre Jesus, sobre o respeito, sobre todos os temas que são trabalhados com essa criança. E algumas vezes esses temas não são trabalhados dentro da casa. As crianças não têm oportunidade de aprender a exercitar e colocar dentro delas a semente do amor, do respeito ao mais próximo. Porque nós vemos que as gerações hoje em dia são muito evoluídas, as crianças são muito inteligentes. E nós, às vezes, precisamos podar um pouco aquele ser, porque até Kardec disse, de quem que é a responsabilidade dessas crianças? É dos pais. E aí vai ser cobrado de quem também? De todos aqueles que convivem com eles. Nós estamos tendo essa oportunidade. E a oportunidade também de usarmos a comunicação desde cedo, como estou dizendo, para ensinar essas crianças. Porque se nós ensinarmos através da fala, da conversa, nós vamos transmitir esses valores que são tão necessários. E também conversar com nossas crianças, conversar com nossos adolescentes, ter essa oportunidade de deixar eles vir até nós e falar o que pensam, não podar o que eles pensam, porque nós estamos ali tendo a oportunidade de transformar vidas. E isso são momentos valiosos para essas crianças. Ter tempo com eles. Hoje a gente percebe que não se tem mais tempo com essas crianças, não se tem mais tempo de estar com eles. A vida é muito dinâmica e as pessoas
ficam cada um no seu quarto, na sua TV, no seu celular, e não se conversam, não se brincam, não trazem mais atividades que possam todos fazer em família. Está se perdendo esse momento de ter uma atividade onde que todos possam parar um pouco da correria do dia a dia e ali com sua família, com suas crianças, com os seus netos, as oportunidades. E os netos, os avós ainda dão esse tempo, essa atenção, né? E a gente percebe às vezes que as crianças até querem ficar com os avós, porque os avós têm tempo para eles. Os pais não têm mais, ou não têm mais paciência. Então a gente precisa trazer essas crianças, esses adolescentes para perto de nós. E ser o mais importante também, o exemplo. Nós precisamos ser o exemplo para eles. O que nós queremos trazer para eles se nós não mostramos, através de nossas atitudes, como fazer? Então, eles vão olhar como nós tratamos nossos pais, como nós tratamos a outra pessoa mais velha. Eles estão observando tudo isso. Eu tenho amigas que falam assim: minha filha não gosta de gente idosa. Uma filha de 20 anos, tipo assim. Aí eu falei assim para ela: que pena, porque você vai envelhecer. E como sua filha vai te tratar? Então, é importante a gente mostrar para eles o quanto é importante esse respeito por mais velhos, essa tolerância, esse amor que a gente precisa passar para o outro. E é fundamental, então, essa conversa que os pais precisam ter com os filhos. Porque senão, cada dia mais, a gente vai perceber esse distanciamento das pessoas uma com as outras. A mãe ainda tem esse amor que ela consegue, mas às vezes não tem a família unida, mas ela precisa, através de estudos, ela precisa através de ajuda mesmo, às vezes pedir um aconselhamento. Quando a gente frequenta um centro, a gente vai ouvindo essas palestras que nos fortalecem e acabam ajudando no nosso caminhar. Então, é importante a gente se fortalecer nesses estudos que nós fazemos. Então, tem uma historinha que eu trouxe que fala assim: um certo dia, 2 mães foram procurar um rei. Elas estavam com um problema sério, elas não sabiam o que fazer. Então, elas foram se aconselhar a ele. Essas 2 mães, elas tinham tido 2 meninos, mas um morreu durante a noite. Daí a mãe que o bebê morreu, ela pegou e trocou com um bebezinho vivo, quando a outra mãe estava dormindo. No dia seguinte, quando a mamãe do bebê acordou para dar a ele de mamar, ela viu que ele estava morto. Mas ela também notou que não era o filho dela. E as 2 mães, então, naquele dilema, foram procurar aquele rei para resolver. E aí, a mãe do bebê vivo disse assim: ela está mentindo, né? Porque a outra falava: esse bebê é meu. A outra falava: não, é meu. Aí ela falava: não, ela está mentindo, esse bebê é meu. Aí elas não sabiam como resolver. Aí o rei fala assim para elas: já que vocês 2 estão dizendo a verdade, então a única forma de a gente entender, a gente vai ter que dividir essa criança ao meio. Então metade vai ficar com um, metade vai ficar com o outro, e acabou o problema. Aí a mãe, que era a verdadeira do bebê, ela falou assim: não, senhor, não faça isso, não divide meu filho, não. Então dá meu filho para ela. Aí a outra falou assim: não, já que ela quer o bebê, então pode dividir o bebê no meio e dar para ela. E o rei, então, quando a outra respondeu assim, ele falou: então pegue a criança e entregue a mãe verdadeira, porque ele sabia que aquela que estava dando o filho dela para não ser morto era realmente a mãe da criança. E aí, por que eu trouxe essa historinha? Porque a mãe, ela consegue ter esse amor, ela se desprende, ela doa, ela faz
de tudo pelo seu filho. É um amor que comove. O amor de mãe é aquele amor que comove. E a mãe, ela faz escolhas pelo filho que ela não faria por qualquer outra pessoa. Então, eu convido a todos vocês a pensar, na hora que eu estou em casa, na hora dos momentos difíceis, eu sou aquela pessoa presente, aquela pessoa atuante, aquela pessoa que vai procurar dar o suporte para aqueles que estão dentro da minha casa? Será que eu sou a pessoa que faz esse papel? Eu vou estar ali para ajudar todos aqueles que estão passando por uma dificuldade? Ou eu, como pai ou como mãe, eu vou estar naquela casa para escutar aquelas pessoas que estão lá comigo, e eu vou levar uma palavra de Deus, eu vou levar o que eu sei para dentro da minha casa, eu vou tentar fortalecer a minha família com o que eu aprendo aqui, com o que eu estudo. Será que eu tenho essa oportunidade de levar essa palavra e dividir com aqueles que estão lá conosco? Será que eu consigo exercitar um diálogo, mas um diálogo de escuta com aqueles que estão lá comigo? Não aquele diálogo de dar bronca, aquele diálogo de ser severo, aquele diálogo de ser rígido, mas aquele diálogo de permitir que o outro venha até mim e fale o que está sentindo, fale o que está no coração. Será que eu procuro estar presente na vida daquelas pessoas que estão comigo? Será que eu sou amigo? Será que eu sou uma pessoa que eu trago confiança? E como eu estou presente também, se eu ainda tenho os meus pais, como que eu estou presente na vida deles? Será que eu procuro ampará-los da forma afetiva ou da forma material, da forma que eu consigo amparar aqueles que ainda estão conosco? Então, são algumas reflexões que eu trouxe para a gente pensar um pouquinho como fortalecer o nosso lar, como tratar aqueles que convivem conosco, como trazer de uma forma mais leve essa nossa oportunidade que estamos tendo de estar encarnados aqui e fazer o nosso melhor e aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando de aprender, mas também de evoluir um pouquinho para que a próxima volta aqui na Terra, se é que vamos voltar aqui, nós possamos estar um pouquinho mais melhores, com menos problemas. Então é essa proposta que eu trouxe para todos nós, que possamos ter uma semana de paz, que possamos ainda amanhã ter um domingo de descanso, né, a quem puder, e que vamos pensar um pouquinho do que nós fazemos, do que nós agimos, do exemplo que nós somos, e não só dentro da nossa casa, né? Porque às vezes a gente brinca, a gente que trabalha, fala assim, eu fico mais tempo no meu trabalho do que em casa. Então, será que lá no meu lugar de trabalho, eu também estou sendo um pouquinho de exemplo de pessoa melhor? Como que eu estou tratando aqueles lá? Né? Porque a gente tem a oportunidade de tratar o outro melhor e às vezes a gente não usa essa oportunidade. Então é isso. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça nessa caminhada. Obrigada. Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento a Jesus, por favor. Meu Redentor, Senhor Jesus, grande médico das nossas almas e mestre das nossas vidas, eu e meus irmãos, Senhor, pedimos por favor que leve uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, por tudo na vida. Agradecer pelo nosso corpo físico, essa ferramenta maravilhosa que nos permite mais uma encarnação de aprendizagem e de evolução. Te agradecer pelo conjunto dos nossos amigos, dos nossos familiares que endossam a nossa existência, que nos toleram falhas e defeitos, que nos aceitam como somos.
Te agradecer, Senhor, por esta casa bendita, que nos dá a oportunidade de serviço no bem, que nos dá os amigos que são a família que a gente escolhe. Te agradecer pelo conjunto dos nossos desafios pessoais, que todos nós os temos, que são nossos melhores professores de paciência, de humildade, de superação. Ou seja, Senhor, por tudo te agradecemos. Mas ousamos te pedir perdão pelos nossos momentos de fragilidade, de irritação. Pedir para que o Senhor nos ajude a constituir um templo dentro de nós mesmos, em que o Senhor possa habitar e que possa refletir essa moradia através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e atitudes. Te pedir, Senhor, para que nos abençoe nosso propósito de trilhar o caminho do bem. Nos dispense em sua paz, Senhor. Graças a Deus.